Olá, querida mulher vitoriosa, que prazer estar aí mais uma vez com você. E eu quero começar deixando um texto da palavra de Deus para você. O Salmo 55, 22, que diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Temos que aprender a lançar os nossos cuidados a Deus, a confiarmos que Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Mas muitas vezes nós só lançamos algumas partes, alguns cuidados, mas temos que aprender a entregarmos todos. Mas eu tenho certeza que você que está assistindo a esse programa, com o passar dos anos, com a sua experiência de vida, com o seu crescimento espiritual, você e eu, nós vamos aprender a exercitar esse texto fielmente. E eu estou feliz no programa de hoje, que eu estou aqui com a doutora Aline Pontes, que é terapeuta de casal e individual, e já estivemos juntas no programa anterior. E no programa de hoje, Aline, eu quero dizer que é um prazer ter você novamente aqui conosco. Nossa, eu sempre que puder, gostaria de estar aqui mesmo. Que bom. E a gente vai falar de um assunto tão importante, um tema sobre depressão. Eu, às vezes, recebo e-mail, né? Cartas de irmãs, ou até em igreja, quando eu estou conversando com algumas irmãs, e elas falam que estão vivenciando uma depressão. E aí eu falo assim, poxa, mas busque ajuda, busque um aconselhamento, vai buscar uma terapia, vai conversar. Mas muitas assim, mas eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, essa depressão vai passar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância da pessoa, às vezes ela nem sabe que está em depressão. É verdade. Né? Começar a se observar, começar a se observar. E eu queria começar a saber como é que a pessoa começa a ver que está em depressão e da importância dela buscar ajuda, Aline. É aquele desinteresse pela rotina, né? É um cansaço às vezes extremo, é uma tristeza, né? Um choro fácil. É um sentimento de menos-valia, de inutilidade, de pessimismo. Elisete, são tantos sentimentos de humor deprimido, a gente diria assim, que é impossível que a pessoa não comece a detectar que está precisando de ajuda. Né? E uma das coisas que a gente observa é que a pessoa depressiva, ela começa também a se isolar, não é? Com certeza. Né? É uma coisa de não ficar quer mais no seu sair de canto. casa, não quer o conversar vazio, com ninguém. Né? A depressão dá aquele vazio, parece que você não tem um porquê. Parece que não tem um para quê, não tem para quem, né? E olha que tem tanta gente precisando de nós, porque a gente tem sempre uma mãe, tem sempre um filho. Porque às vezes, por exemplo, eu perdi o meu pai, mas e a minha mãe? Né? E um outro irmão, e o filho que eu tenho, e o meu marido. Então, sempre há necessidade de vida. E a depressão, se não trabalhada, é um problema seríssimo. Né? Há pessoas que levam-se porque permitem-se até a morte. Até a morte, a gente sabe Então, disso. a gente não está falando de algo simples, estamos falando de algo a ser visto com muito cuidado e com muito carinho, não só pela pessoa, mas para quem está ao redor desta pessoa. Então, você falou que muitas vezes a pessoa é levada a uma depressão por causa da rotina que muda. E uma coisa que eu recebo cartas, e-mail de mulheres, de irmãs que escrevem, e outro dia mesmo eu estava lendo um e-mail e uma falava assim, tive um bebê lindo, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, não tenho prazer de amamentar meu bebê, não tenho vontade de ficar com o meu bebê e de vez em quando eu tenho até vontade de enforcar o meu bebê. E eu li aquilo e falei, irmã, procure um atendimento, você está com indício de depressão. E às vezes as pessoas têm uma dificuldade de pensar assim, será que eu estou em pecado? Será que eu cometi alguma coisa? Eu vou orar, jejuar? Poxa, é legal, mas você tem que buscar ajuda. O que você pode falar sobre essa depressão pós-parto que muitas pessoas, até evangélicas, a gente sabe que há um índice altíssimo de mulheres que têm filhos e muitas têm depressão pós-parto porque muda a rotina, muda tudo na sua vida e elas não conseguem encarar isso. O que você pode falar sobre isso? Pois é, Elisete, a mulher já tem essa tendência, né? A mulher, ela todo até mês, pela cobrança ela que passa pelas as oscilações hormonais, né? Pela atenção pré-menstrual, e aí engravida, e aí vai e tem esse neném. Na medida que o tempo passa, né? Aquela mulher com aquela criança, ela começa agora a espelhar a relação que ela teve com a mãe dela. Ela consegue perceber agora como é ela como mãe. Eu agora, como é que eu lido com o meu marido? Então, essa mulher agora tenta se redescobrir. Como é que eu lido agora com esse novo corpo?
né? Até se readaptar, até ter tempo para me cuidar, e tem que amamentar, e o tempo para mim. Então são tantas questões, não só físicas como emocionais, que envolvem a questão da gravidez e logo do parto, que vamos dizer assim, é algo natural até certo ponto. Né? Eu acho que todas ficam mais sensíveis, porque há muita mudança Com mesmo. certeza. Agora, quando esse limite é ultrapassado, né, que a mulher percebe realmente a rejeição pela criança, ou então começa a criar problemas com o marido, ou então se isola, aí a gente tem que também pedir ajuda a alguém que possa, nesse sentido, dar um apoio melhor, que é a terapia, é um terapeuta. Você tocou aí num ponto muito importante, que quando se torna mãe, ela vai repensar no papel dela de filha e como ela foi criada pela mãe. Então, eu quero pegar um gancho aí, talvez tenham mulheres aqui agora assistindo ao programa e que são mães, né? E é muito importante, a gente sabe que a mulher tem um papel expressivo dentro do lar muito importante. Muito. É a mulher que vai trabalhar essa área do afeto, do carinho, da compreensão. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância do papel da mãe dentro do lar, para que a gente possa até mais tarde evitar isso acontecer quando a filha se tornar mãe também. É nesse momento que a gente, né, essa mãe, por exemplo, que agora tem uma filha, que agora é mãe, é nesse momento que talvez ela observe um espelhamento do que ela também foi como mãe, né, que hoje se torna avó. E muitas coisas, não só para uma quanto para outra, vão vir à tona. É importante também utilizar esse espaço para resgate de muita coisa, muita raiva que ficou, muita mágoa. É a chance que ambas terão, né? Até porque agora vem mais uma pessoinha, agora passou a ser um trio. Né? E como é que essa pessoinha também vai ser criada? Isso aqui também precisa ser resolvido. Então, vamos aproveitar, vamos mudar esse foco da depressão e pensar assim, poxa, eu tenho agora a oportunidade de fazer melhor. Né? Se eu não tive uma boa relação com a minha mãe, ou se eu tenho ainda conflitos, eu vou resgatar isso, porque eu também vou passar. Não existe relação de mãe e filho que não tenha divergências, conflitos. Também é natural. Só que o natural tem aquele limite que a gente falou. Né? Existe o limite quando a gente consegue lidar com aquilo ali. Quando já ultrapassa, quando a gente começa a ter ações que não são naturais para uma mãe, que a mãe quer acarinhar, a mãe quer a criança ao lado, a mãe quer amamentar. Se isso já não está acontecendo, vamos repensar. Então, e é um momento muito importante, como você falou, eu penso assim, que Deus não permite nada que não seja para crescimento. Com certeza. Então, se a pessoa está vivenciando uma depressão, é para ela se autoconhecer, para ela analisar talvez as mágoas, os rancores, né, as amarguras que ela traz dentro de si, da sua história de vida, para que ela possa conversar com a sua mãe, para liberar o perdão. Exatamente. Isso aí vai ser um crescimento para ela, para a mãe e para esse bebê que está chegando aí também. Claro. Porque senão esse bebê também Porque vai dar continuidade a essa historicidade. A gente sabe, Elisete, que Deus não chama só pelo amor, Ele chama pela dor. Então, como tem tantas dores, a dor do pós-parto é uma dor para chamar a atenção para isso. Né? Como é que eu tenho levado a minha vida até agora? Como é que eu sou como pessoa? Porque eu tenho que ser uma pessoa melhor agora? Porque alguém depende de mim. Né? Como é que eu fui como filha? Como é que está a minha história com a minha mãe? É um resgate. Eu acho que mais do que nada, a gente aprender a agradecer as oportunidades. Dói. Mas se a gente souber aproveitar aquela dor, é uma ótima oportunidade de crescimento e de ser feliz. Porque a gente pode selar aquelas confusõezinhas anteriores, né? Para ter uma avó presente, para ter uma mãe maravilhosa e para uma criança, um adolescente, um adulto feliz, com história diferente. É verdade, por isso que a Bíblia é tremenda, né? A Bíblia diz em Hebreus 12:15, que ninguém se prive da graça de Deus. Não deixe nenhuma raiz de amargura contaminar o seu coração, porque através dessa raiz você vai se contaminar e vai contaminar as pessoas que estiverem à sua volta. Olha como isso é importante, como é importante você que é mulher, ou homem também que esteja assistindo esse programa, você não deixar nenhuma raiz de amargura que talvez você tenha guardado da sua história de vida, seja no relacionamento com a mãe, com o pai, com o marido, com o irmão, com quem não interessa com quem seja, guardada aí no seu coração, porque vai criar raiz de amargura e vai interferir. Você vai pensar que é só no seu relacionamento? Não, né? Às vezes a gente pensa que é da nossa geração. Você falando, Elisete, né? A gente não pode perder a oportunidade de citar esses maridos.
Com certeza. Não é só para cuidar delas, não, mas a responsabilidade nesse processo também. Do homem nesse processo. Se envolver com esse processo, ter paciência, dar carinho. Afinal de contas, o casal teve uma criança, né? Não é a mãe. Muito importante que a mãe você já falou. favoreceu essa possibilidade, né, de trazer ao mundo. Então, esse papel do marido, de entender, de compreender essa fase da mulher estar ao também, lado da esposa é nesse momento. muito importante. Porque muitas mulheres até entram em depressão porque elas se veem sozinhas. E o homem começa a olhar daquele essa mulher bebê. apenas como mãe. É E ela verdade. não, ela é mãe sim, mas ela continua sendo aquela companheira, aquela mulher admirada e mais admirada ainda, né? Com Porque adquiriu certeza. mais um papel, um dos mais importantes da nossa sociedade. Puxa, que pena a gente estar no finalzinho do programa, tá, Aline? Eu quero dizer para você, se talvez você esteja vivenciando aí uma depressão pós-parto, busque ajuda, sabe? Deus tem o melhor para você, para o seu filhinho aí que está com você. Deus quer realizar bênçãos na sua vida e na sua família. O meu desejo é que você priorize Deus, se conscientize de que Deus está com você, mas Ele também tem colocado pessoas nessa terra para ser bênção na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Fica com Deus.